Olá, pessoal. Sou o professor Janieri Rubim de Souza, seu professor da disciplina Inglês Instrumental aqui no curso Licenciatura em Química. Na aula de hoje, trabalharemos a unidade 3, nossa aula de encerramento. Passemos aos conteúdos. Number 1. Interpretação de informações não verbais e cognatas em texto de química. Number 2. Aplicação de conhecimento prévio para fazer inferências e interpretações. Passemos aos nossos objetivos desta aula. Number 1. Reconhecer gráficos, tabelas, figuras, símbolos e palavras cognatas, explicando seu significado e relevância no contexto do fragmento selecionado, destacando as similaridades linguísticas entre o inglês e o português. Number 2. Utilizar informações conhecidas para fazer inferências e entender novos conceitos apresentados em textos de química em inglês. Passemos então à revisão de alguns conceitos que foram vistos lá na unidade 1. O primeiro deles, informação não verbal, non-verbal information. Foi a primeira técnica que foi trabalhada aqui em nossa disciplina. São elementos em um texto que transmitem significado sem o uso de palavras. Inclui sinais de pontuação, formatação do texto, imagens, ilustrações, tabelas e gráficos. Revisemos então o conceito da técnica cognatas, transparent words, palavras transparentes. Muito comuns entre a língua inglesa e o português, os cognatos são termos de procedência grega ou latina, bastante parecidos tanto na forma escrita como no significado. Agora, passemos a uma demonstração prática. Eu trouxe aqui para os senhores e senhoras o texto The Chemistry of Food, que seria a química dos alimentos. Food chemistry is the study of the chemical processes and interactions of all biological and non-biological components of food. This field of science helps us understand the properties of food, including its flavor, color, texture, and nutritional value. Façamos então a decodificação aqui deste primeiro parágrafo. Mas antes, nós percebemos então neste texto que ele tem o título, que é a química dos alimentos. Percebemos também a presença de algumas palavras, alguns termos em negrito, chemistry e chemical, e também vimos aqui um trecho destacado em itálico. Então ficaria mais ou menos assim. A química dos alimentos é o estudo dos processos químicos e interações de todos os componentes biológicos e não biológicos dos alimentos. Este campo da ciência nos ajuda a entender as propriedades dos alimentos, incluindo seu sabor, cor, textura e valor nutricional. At the molecular level, food consists of carbohydrates, proteins, lipids, fats, vitamins, minerals, and water. Each of these components play a vital role in the body's functions. Carbohydrates provide energy, proteins build and repair tissues, and fats are essential for storing energy and supporting cell structure. Então, em nível molecular, os alimentos consistem de carboidratos, proteínas, lipídios, gorduras, vitaminas, minerais e água. Cada um desses componentes desempenha um papel vital nas funções do corpo. Os carboidratos provêm energia, as proteínas constroem e reparam os tecidos, e as gorduras são essenciais para armazenar energia e dar suporte à estrutura celular. Chemical reactions in food can occur naturally or be induced by cooking. For example, the Maillard reaction, which happens
when food is heated, is responsible for the browning of bread and the development of complex flavors in roasted coffee and grilled meat. Similarly, the breakdown of fats and oils can lead to rancidity, affecting the taste and safety of food. As reações químicas nos alimentos podem ocorrer naturalmente ou serem induzidas pelo cozimento. Por exemplo, a reação de Maillard, aí eu não vou lembrar na química se fala assim, Maillard, que ocorre quando o alimento é aquecido, é responsável pelo escurecimento do pão e pelo desenvolvimento de sabores complexos no café torrado e na carne grelhada. Similarmente, ou ao mesmo tempo, a degradação de gorduras e óleos pode levar à rancificação, afetando o sabor e a segurança dos alimentos. Understanding the chemistry behind food not only allows us to appreciate the science of cooking, but also ensures that we can make informed decisions about nutrition and food safety. This knowledge is particularly important for those studying chemistry, as it highlights the practical applications of chemical principles in everyday life. Compreender a química por trás dos alimentos não somente nos permite apreciar a ciência do cozimento ou a ciência do cozinhar, mas também garante que nós possamos tomar decisões informadas sobre nutrição e segurança alimentar. Este conhecimento é particularmente importante para aqueles que estudam química, pois destaca as aplicações práticas dos princípios químicos na vida cotidiana. Bem, eu fiz aqui a decodificação desse texto de 4 parágrafos para os senhores e senhoras, mas eu gostaria de dizer que essa decodificação ela é feita por meio da aplicação das técnicas trabalhadas aqui conosco, com os senhores e senhoras, durante a nossa disciplina de inglês instrumental. Por exemplo, aqui os senhores podem utilizar como informações não verbais palavras em negrito, palavras em itálico, imagem, né? Aqui os senhores também podem procurar por palavras cognatas. Eu até falei uma dica: circulem as palavras cognatas e sublinhem as palavras conhecidas, das palavras que já fazem parte do conhecimento prévio dos senhores e senhoras. E caso os senhores encontrem uma palavra que não seja nem do conhecimento prévio e nem faça parte do vocabulário dos senhores, que sejam palavras conhecidas, aí os senhores vão aplicar a 4ª técnica trabalhada aqui na disciplina, que é a inferência. Então eu trouxe aqui algumas questões para que a gente pudesse aplicar essas técnicas com base no texto. Então temos a questão 1. No texto, várias palavras foram destacadas em negrito e itálico. Considerando a função dessas formatações, qual das afirmações a seguir melhor explica seu uso? Letra A. O negrito é usado para destacar termos técnicos e palavras-chave, enquanto o itálico é utilizado para conceituar e explicar ideias centrais do texto. B. O negrito e o itálico são usados apenas para chamar a atenção para palavras importantes, sem uma lógica específica. C. As palavras em itálico são mais importantes do que as palavras em negrito para o entendimento do texto. D. Aqui eu repeti o D, sem querer. O negrito é usado para termos estrangeiros, enquanto o itálico destaca erros gramaticais. 1, 2, 3. Letra A. Então, se os senhores voltarem ao texto, os senhores vão perceber que o negrito está sendo usado para destacar termos técnicos e palavras-chave,
enquanto o itálico está sendo utilizado para destacar conceitos e explicar ideias centrais do texto. Passemos à questão 2. No contexto do texto, qual é a relevância da palavra protein para o entendimento da química dos alimentos, considerando a similaridade linguística entre o inglês e o português? Letra A. Proteínas são responsáveis pela energia dos alimentos. B. Proteínas ajudam na formação e reparo de tecidos, o que é indicado pela similaridade com a palavra proteína em português. C. Proteínas são a principal fonte de vitaminas. D. Proteínas são sinônimos de lipídios. Então, gente, eu acho que não há necessidade de voltar no texto. Mas se os senhores acharem, assim podem fazer. Mas eu penso que, por eliminação, tá, os senhores guardaram as informações quando eu fiz a decodificação, então eu penso que os senhores tenham achado já a resposta correta. 1, 2, 3. Então, proteínas ajudam na formação e reparo de tecidos. Isso está lá no texto, era só voltar lá e localizar. O que é indicado pela similaridade com a palavra proteína em português. Então, essa questão ela aborda a técnica cognatas. Vejamos então alguns conceitos da unidade 2, prior knowledge, conhecimento prévio. Essa técnica envolve identificar palavras no texto que são familiares, não por serem cognatas, mas porque fazem parte do vocabulário que o leitor já conhece. Nós até chamamos essa técnica de known words, né? Palavras conhecidas. E a última inferência contextual é a capacidade de interpretar e derivar o significado de termos desconhecidos a partir de pistas fornecidas pelo contexto circundante, como as palavras, frases ou até mesmo a estrutura geral do texto. Então, uma vez que nós revisamos os conceitos das duas estratégias trabalhadas na unidade 2, nós vamos fazer então uma resolução, vamos resolver algumas questões para que a gente possa então visualizar a aplicação das técnicas. Questão 3. Com base no seu conhecimento prévio sobre reações químicas e nas informações apresentadas no texto, qual das alternativas a seguir melhor descreve a importância da Maillard Reaction na química dos alimentos? Letra A. A Maillard Reaction é importante apenas na produção de energia dentro do corpo humano. Letra B. A Maillard Reaction é fundamental para o desenvolvimento de sabores complexos e o escurecimento de alimentos durante o cozimento. C. A Maillard Reaction é responsável pela formação de vitaminas e minerais nos alimentos. D. A Maillard Reaction é uma reação prejudicial que sempre deve ser evitada na preparação de alimentos. Então, eu penso que os senhores tenham guardado a resposta, mas nós podemos voltar ao texto e verificarmos aqui. Aqui está dizendo, por exemplo, a reação de Maillard, que acontece quando o alimento é aquecido, é responsável pelo escurecimento do pão e pelo desenvolvimento de sabores complexos no café torrado e na carne grelhada, por exemplo. Então, os senhores voltaram ao texto e verificaram que é letra 1, 2, 3. Letra B, gente, claro. B as in banana, B as in ball, né? B de bola, B de banana. Passemos à quarta questão. No texto, identifique palavras cognatas como energy e proteins e use seu conhecimento prévio para reconhecer palavras familiares como food e chemistry. Com base nisso, faça uma inferência sobre o significado da palavra rancidity, ou rancidity, que não é um cognato nem um termo familiar. Qual das opções melhor descreve rancidity? Aqui há controvérsia, porque alguns podem dizer que
rancificação parece com rancidity, até por conta do sufixo "ti", que significa são, né, em inglês. Então, vamos ver qual é a resposta? Acho que não é necessário que a gente volte ao texto. Letra A, um processo de melhoria do sabor dos alimentos. Letra B, um processo químico que leva à deteriorização do sabor e da segurança dos alimentos. C, um método de cozimento que realça o sabor dos alimentos. D, uma reação que preserva as qualidades nutritivas dos alimentos. Bem, os senhores podem voltar ao texto. E aqui nós temos o rancidity. Onde está? Onde está? Aqui. Ao mesmo tempo, a degradação de gorduras e óleos podem levar à rancificação, afetando o sabor e a segurança do alimento ou dos alimentos. Então, ficou claro que é a 1, 2, 3. Letra B, gente, de novo, tá? B. Então, um processo químico que leva à degradação ou deteriorização do sabor e da segurança dos alimentos. Eu até lembro, lá das minhas aulas de química, de muitos anos, lá dos primórdios, eu lembro que tem a rancificação oxidativa e parece que tem uma hidrolítica. Mas aí os senhores aprofundem com os professores da área específica de química. Fica aqui o nosso abraço aos professores da área de química. Chegamos ao final da disciplina. Nesta aula, realizamos uma revisão das estratégias de leituras em inglês instrumental para a química com as seguintes técnicas: formação não verbal, non-verbal information, cognatas, prior knowledge, que eu também chamei de non-words, palavras conhecidas, palavras do conhecimento prévio, e inference, que seria inferência contextual. Então, quero dizer a todos congrats, parabéns a todos. E a gente, então, vai finalizar essa nossa disciplina de inglês instrumental aqui no curso Licenciatura em Química com a seguinte citação da Helen Keller, no nosso quadro Food for Thoughts, que é alimento para o pensamento. Então, diz assim: Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Once again, mais uma vez. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Então, o otimismo é a fé que leva à realização. Nada pode ser feito sem esperança e confiança. E eu vou desejar, então, vou dizer thank you very much, muitíssimo obrigado, take care, se cuidem, God bless, Deus abençoe, bye bye. Até qualquer dia, gente.